RFI Convida. Ana Carolina Peliz. Poucos produtos representam tão bem a cultura de Minas Gerais e do interior do Brasil como o queijo artesanal. Por isso mesmo, um grupo de mineiros quer que essa iguaria seja reconhecida pela Unesco como Patrimônio Imaterial da Humanidade. Para explicar para a gente essa iniciativa, o RFI conversa hoje com a Bruna Martins, que está à frente dos restaurantes Birosca e Florestal em Belo Horizonte e, além disso, foi chefe da delegação que apresentou o queijo Minas artesanal na reunião anual da Unesco no Marrocos, que aconteceu de 28 de novembro a 3 de dezembro. Agora ela está em Paris para continuar a promover o queijo Minas em uma das principais escolas de gastronomia francesas e vai contar essa aventura toda pra gente, não é, Bruna? Sim. Seja muito bem-vinda ao RFI Convida. Muito obrigada, Ana. Bom dia, né? E como começou essa ideia da candidatura, na verdade, dos modos de fazer o queijo artesanal como patrimônio cultural da humanidade? Sim. Na verdade, assim, eu acho que existe já o queijo já é uma grande representação, né, da nossa cultura gastronômica, e isso já tem sido perpetuado e alimentado dentro desse circuito da gastronomia que está se aquecendo muito em Minas Gerais, cada vez mais, e principalmente da alta gastronomia também. Isso acaba convocando todos, inclusive os microprodutores, e o queijo sempre foi um grande produto nosso. E acabou que por algum tempo, assim, no passado, existe um recorte aí de uns 15, 20 anos atrás, o queijo, ele tinha muito preconceito em relação aos modos de preparo, e isso até bloqueou muitas vezes o comércio dele. Inclusive, tem em outros estados onde não chega tanto o queijo de leite cru, né, que é o queijo Minas artesanal. Então, uma forma da gente conseguir facilitar o processo de comercialização e ainda crescer mais gastronomicamente como um polo gastronômico é realmente esse reconhecimento internacional. Então, a gente fez uma ação esse ano, né, nesse evento da Unesco, né, na 17ª conferência, de sensibilização das delegações dos países para o ano que vem, né, a gente pleitear a nossa candidatura, e aí depois vai ter a 18ª conferência e vai ter a reunião, 18ª reunião, e aí vai ter as votações. E aí sim que a gente tem que torcer por esse título. Mas esse ano já foi um ano de muita importância, pelo motivo da sensibilização, porque a gente não pode simplesmente pleitear uma candidatura sem as pessoas entenderem de fato dessa importância, da nossa cultura, dos sabores, né, de entender que não é um queijo, e sim um modo de fazer, né, que a gente está falando. Então, de certa forma, foi muito importante, a gente montou um espaço lá imersivo, né, que era uma exposição em 3D com um vídeo super legal, curtinho, para as pessoas entrarem e vivenciarem essa experiência. E na frente dela eu fiz uma degustação de queijos, né, que vários produtores foram também, levaram seus queijos de diferentes micro-regiões, né, isso foi muito importante para mostrar que tem toda uma questão de terroir. E, além disso, várias quitandas e quitutes e pratos que levam esses queijos artesanais. E aí, a gente também fez vários, né, pequenas degustações e levou para dentro do plenário da Unesco para os delegados experimentarem. A gente viu os vídeos no Instagram e viu como as pessoas estão se deliciando, Sim, né, com pão sim. de queijo, toda a canjica. Eu queria saber como é que foi acolhida essa candidatura lá na Unesco. Sim. Então, foi uma loucura, porque, de certa forma, né, a gente teve que viajar com algumas coisas prontas, alguns ingredientes do zero. Por exemplo, pão de queijo, a gente teve que levar todos os ingredientes, né, o polvilho azedo, a gente teve que levar o polvilho doce, a gente teve que levar canjiquinha. Então, a gente trouxe muita comida do Brasil, e isso a gente pegou uma carta com a embaixada, assim, para não ter nenhum problema de entrar no país. A gente trouxe muitos queijos, mas muitos queijos, quase 150 quilos de queijo, tava assim. E aí a gente trouxe frações pequenas para presentear, né, os delegados para isso, e aí eu tive que fazer preparos, né, eu não tinha como, né, trazer pão de queijo pronto. Então, a gente arrumou um Airbnb com uma cozinha doméstica, a gente tá super acostumado a cozinhar em cozinha profissional, bem equipada, e a gente teve que se virar com essa estrutura, assim. Foi uma experiência importante e bem intensa, e a gente conseguiu, de fato, entregar
a nossa comida, até porque ela é uma comida muito caseira. Ela é, né, uma comida que é feita muito por dentro de casa. Então, não tivemos muito problema disso. Não era uma comida tecnicamente de um restaurante, nem nada. E, aliás, é um tipo de comida que você defende, né? Sim, Comida afetiva nos sim. seus restaurantes. E eu queria saber exatamente você como mineira, né? Pra gente, no Brasil, em Minas, né? O queijo é tão importante, faz parte da nossa cultura. Você que é chefe de cozinha e trabalha com esse produto, Uhum. como é que você defende? Por que você acha que o queijo artesanal de Minas deve ser um patrimônio da humanidade, um modo de prepará-lo? Eu acho assim que tem uma questão assim muito de sobrevivência e de perpetuação de um estado assim genuíno, né, de um conhecimento empírico, sabe? Aquela coisa, aquela tradição que de repente a gente tem percebido que está no mesmo lugar do que um chefe premiado que estudou anos e anos para criar, para fazer fazer uma técnica muito difícil e tal, e tá no mesmo páreo, porque essa coisa do conhecimento empírico, essa coisa dessa tradição genuína de modo de fazer, de passar de pai para filho e tal, é técnica também, sabe? E isso tem que ser preservado, tem que ser valorizado e reconhecido. E isso é a demonstração mais bonita, assim, das nossas tradições não visuais, assim, né? Porque a gente vai para Minas, a gente fica também muito impactado com, né, com as montanhas, com as belezas naturais, com tudo ali, com o modo de viver. E aí isso vai, né, vai mesclando com toda essa questão da hospitalidade mineira, do tanto que a gente tem, né, esse carinho, esse afeto de receber, de colocar uma broa, colocar um queijo, passar um café. E o modo de fazer o queijo é aquela história que é a relação mais bonita do homem com a terra, com os bichos que ele cria. Então, é um ciclo, assim, muito fechado deles, assim, dos produtores, com esse preparo, assim, sabe? E é muito bem, tá sendo muito bem protegido, né? A gente não... o queijo é leite cru, sal e pingo. Aí cada um tem seu terroir, cada um tem o horário que tira o leite da vaca, cada lugar tem sua altura, tem seu clima, e aí disso cada um fica de um jeito. E aí a gente tem essas micro-regiões, e aí o modo de fazer realmente ele é uma joia, assim, uma preciosidade. E é por isso que eu defendo. Com razão. E você está aqui em Paris para continuar a promover o queijo artesanal de Minas em uma das escolas de culinária mais prestigiosas da França, que é a Ferrandi. E como é que é esse desafio de apresentar o queijo brasileiro, né, no país dos queijos, que é a França? Então, uma coisa muito legal da gente perceber é que, apesar da gente não ter ainda o título e não estar, de fato, exportando, né, o queijo, a gente já foi premiado milhares de vezes. Tipo, vários produtores já ganharam medalha de ouro, medalha de prata, em vários concursos europeus, inclusive franceses. Então, assim, não é uma novidade pra gente que o nosso queijo é de qualidade de excelência. A gente tem queijos incríveis e com diferenças muito grandes de sabor, de massa, de densidade, de sal, de cremosidade, de casca. Então, apresentar esses queijos, né, para os franceses na verdade, fazer uma conversa que eu sinto que a gente está chegando num lugar de horizontalidade. Porque a gente tem queijos de níveis altíssimos. Ontem eu estive num dos restaurantes mais reconhecidos aqui da França e eu comi queijos que eu falava, esse parece com aquele que a gente levou. Entendeu? Então, assim, são queijos que estão no mesmo nível de qualidade. A gente não está apresentando um produto para falar, olha, vê se você gosta, me dá um palpite. A gente está falando assim, olha a qualidade que a gente também faz. Vamos trocar figurinhas, entendeu? A gente também tá no nível e assim, que eu tenho segurança para falar que são dos melhores queijos do mundo. Que bom. Pois é, e
Quais são os próximos passos agora? Como sai o resultado como é que a gente vai ficar sabendo quando o queijo de Minas vai ser patrimônio da humanidade? Então, na verdade, é isso. A gente fez essa ação de sensibilização para mostrar para todos os delegados que estavam presentes nessa última 17ª conferência os nossos modos de fazer e o sabor deles para realmente mostrar o padrão de excelência. Então, eles foram sensibilizados e agora, em março, a gente consegue pleitear a nossa candidatura, né? E aí, assim que a gente consegue se inscrever, digamos assim, de colocar a candidatura em xeque para votação, na próxima reunião da Unesco, que vai ser o ano que vem, a gente tem as votações. E aí, então, a expectativa é muito alta, porque, de fato, foi um sucesso. Né? Esses são os próximos passos em relação a esse título. Agora, em relação a nossa intercâmbio cultural, por exemplo, aqui com a França, com a Ferrandi, a gente tem, né, o Instituto INHAC lá de Belo Horizonte, que está junto com o centro do Centro de Referência do Queijo Minas Artesanal, que os dois andam juntos. O Centro de Referência é um espaço realmente para promover cultura, gastronomia e fazer essas ações. Então, o Centro de Referência que me convidou para estar na Unesco, e o INHAC é uma escola, né, de alto padrão de gastronomia que vai abrir para formação de jovens de vulnerabilidade social e está em negociação com a Ferrandi para ter um intercâmbio de professores de aulas e alunos ali. E o INHAC, né, que é esse instituto que até o nome já diz muito, que é muita questão de comer e tal, tá junto com o centro de referência, e os dois, eu acho que o queijo é a principal forma de criar esse intercâmbio, sabe? A gente primeiro apresentando isso, a importância do que a gente está fazendo, mostrando os nossos queijos, o centro de referência tá junto com a INHAC, então a gente consegue criar aí uma super coerência e conversa com a Ferrandi, que também está reconhecendo todos esses passos que a gente tem dado, e também foi a escola que o Léo Paixão, né, que é o fundador e está à frente da INHAC e da escola que vai abrir agora, formou, né, estudou. Então, eu acho que é uma parceria aí que tem muito a acontecer. Legal. Eu ia te perguntar sobre exatamente esse centro de referência do queijo, né, em Minas, em Belo Horizonte. Isso. O que é um museu do queijo? É para conservar as tradições, preservar? Na verdade, o centro de referência ele chega muito até para organizar um pouco, né? A gente tem aí, são vários produtores, a gente tem associações, a gente tem o governo, a gente tem... São muitas instituições querendo que as coisas... que a gente realmente consiga cada vez mais reconhecimento e tudo. E aí o centro de referência, ele vem como se fosse amarrando tudo, sabe? Ele é um centro que promove mesmo a cultura e a gastronomia, ele é um espaço que tá dentro desse espaço que está em obras, que está terminando em BH, que vai ser a escola da INHAC, que a Ferrandi, inclusive, provavelmente vai conseguir ter professores lá, e o centro de referência também está lá. Então, é um espaço que está ali para promover, tem queijos, tem informações sobre os queijos produtores, tem todas as informações para quem quiser realmente conhecer um pouco mais sobre os modos de fazer, e principalmente ele é o centro de referência que está mais à frente dessa situação de promoção do título, e que está sempre fazendo ações para de fato, criar essas relações entre chefe, produtor, títulos ou experiências com o queijo Minas artesanal e seus modos de fazer. Tá certo. Muito obrigada, chefe nada. Bruna Martins, por ter contado toda essa aventura do queijo aqui Que pra isso, é um gente. grande prazer para mim estar aqui, imagina, em Paris, uma chefe de cozinha que começou
Comecei há 10 anos atrás, muito nova, e não tive, né, nem formação, nem oportunidade financeira de estar fora do país estudando, ou de fato, no berço da gastronomia, da alta gastronomia. Então, para mim, chegar onde eu estou aqui é uma honra enorme. É um prazer conversar com você, é uma honra receber você aqui.